Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso jornal Ralé Brasileira. Hoje iremos falar sobre a má-fé da saúde pública no Brasil, mas para compreendermos o cenário atual do sistema de saúde no Brasil, precisamos voltar no tempo e compreender a raiz do problema. Acompanhe comigo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem suas raízes na história da saúde pública no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais. No Brasil Colônia e Império, de 1500 a 1889, a saúde era voltada para interesses da elite e do exército. Hospitais eram mantidos por instituições religiosas e filantrópicas, e não havia um sistema público organizado. Já na República Velha, de 1889 a 1930, a medicina preventiva começou a ganhar força com campanhas sanitárias contra doenças como febre amarela e varíola. Liderados por Oswaldo Cruz, o acesso à saúde, porém, era restrito à população mais rica. Já na era Vargas, de 1930 a 1945, com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, as IAPs, que ofereciam assistência médica apenas para trabalhadores formais, deixando grande parte da população desassistida. No período militar de 1964 a 1985, surgem os Institutos Nacionais de Assistência Médica da Previdência Social, as INAPs, mas a saúde ainda era privilégio dos trabalhadores, com carteira assinada. As populações mais pobres dependiam de caridade e filantropia. Com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, o SUS, Sistema Único de Saúde, passou a ser um direito de todos e dever do Estado. O SUS foi oficialmente criado para garantir acesso universal, integral e gratuito à saúde. Na atualidade, o SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, responsável por vacinação em massa, transplantes, atendimento de urgência e combate a epidemias, como a Covid-19. Enfrenta desafios como subfinanciamento e superlotação, mas continua sendo essencial para milhões de brasileiros. As políticas de saúde pública no Brasil têm evoluído significativamente ao longo das últimas décadas, com o Sistema Único de Saúde, SUS, desempenhando um papel central na promoção do acesso universal e integral aos serviços de saúde. A seguir, apresento alguns dados e indicadores que ilustram o panorama atual das políticas de saúde no país. O acesso e a utilização dos serviços de saúde é o tema da nossa primeira análise. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, aproximadamente 71,% da população brasileira utiliza os serviços públicos de saúde como principal referência. Desses, 47,9% procuram as unidades básicas de saúde, UBS, como porta de entrada ao SUS. Em uma segunda observação, investigamos o financiamento e gastos em saúde no Brasil. Entre 2012 e 2022, os gastos totais em ações e serviços públicos de saúde no Brasil aumentaram 25,5%, passando de 321,9 bilhões para 403,8 bilhões. No entanto, uma análise do orçamento da saúde entre 2013 e 2023 revela um crescimento real de apenas 2,5%, indicando uma estagnação orçamentária na última década. Em 2013, o orçamento era de 178,1 bilhões, enquanto em 2023 alcançou 182,6 bilhões, incluindo os gastos relacionados ao combate à Covid-19. Em uma última análise, vemos o impacto de programas sociais na saúde no Brasil. Estudos recentes demonstram que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, têm contribuído para a redução de doenças infecciosas. Por exemplo, houve uma diminuição de mais de 50% nos casos e mortes por tuberculose entre as populações em extrema pobreza e comunidades indígenas, beneficiadas pelo programa. Apesar dos avanços, o Brasil enfrenta desafios significativos com o subfinanciamento do SUS e a necessidade de ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços de saúde, especialmente em regiões mais vulneráveis.
E hoje estou aqui com a enfermeira Jéssica Valente, da Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves. Hoje está fazendo a entrevista na mesa relacionada ao SUS. Para começar, a gente vai fazer a entrevista primeiramente, como é ser uma profissional do SUS e fazer parte desse sistema de saúde? Bem, fazer parte do SUS implica em colocar em prática tudo aquilo que você aprende na graduação, né? E também perceber que o SUS, na teoria, ele é muito lindo, muito bonito, né? Mas nem tudo que nós vemos na teoria a gente consegue fazer, ter na prática. Mas é muito bom observar que muito se fez já, né, pelo SUS, a população, tanto os profissionais, também os profissionais de saúde, e o SUS ele vem a agregar muito, e como profissional de saúde nós podemos agregar ainda mais. Como é um profissional do SUS, são capacitados para atender a população? Bem, enquanto profissional, né, atuante, o SUS ele disponibiliza diversas formas de capacitação. Cursos, né, que são ofertados dentro das entidades de saúde, aqui no caso a unidade mista, são disponibilizadas as capacitações, né, é também disponibilizado tempo para que sejam feitos as educações em saúde dentro da unidade, né? Nós também temos os cursos que o próprio SUS disponibiliza em vários sites que estão disponíveis para os profissionais e que é estimulado os nossos funcionários, né, enquanto enfermeiros, técnicos, a realizar esses cursos para atualizações, né? O SUS ele também apresenta várias reuniões onde são apresentadas atualizações, né, modificações de algumas vias de atuação. Então, tudo isso são formas de capacitar os profissionais, né, de manter atualizados a respeito de como agir com os pacientes. Quais são os princípios fundamentais do SUS e como funciona na prática? Bem, os princípios básicos do SUS são a universalidade, integralidade, equidade, a descentralização e a atuação da população, né? Na prática, esses princípios, eles existem e eles são ativos, né? Mas a gente percebe que em alguns momentos a gente tem pequenas falhas como ser humano, como entidade, né, como profissionais também, mas os princípios básicos do SUS são seguidos e eu creio que eles são primordiais para o bom atendimento da população. Quais são os direitos de um usuário do SUS? Ser atendido, né, de acordo com a sua necessidade, visando o melhor atendimento para esse indivíduo, de acordo com o que ele precisa. Sabemos que a desigualdade e a disparidade no sistema público da saúde no Brasil é uma realidade. E como lida com esse tipo de situação no SUS? Eu acho que a maior forma da gente lidar com isso acontece no momento em que a gente convida os profissionais de saúde que estão atuando no atendimento e tenta conscientizar esses profissionais para uma melhora do atendimento, melhora da qualidade, para que o nosso usuário ele seja bem, ele não tenha, evitemos esse tipo de ação dentro do atendimento. Como poderia mudar o sistema do SUS brasileiro com tantas dificuldades que a gente vem tendo, a gente vem observando que o SUS sempre tem algumas dificuldades, alguns problemas em relação à população? O que você acha que poderia mudar em relação a isso para poder melhorar o atendimento em relação às filas que tem
em esfera de especialista? O SUS, ele é muito atrelado ainda, claro que esse é o meu ponto de vista, né? O SUS ele é muito atrelado a questões políticas. E a gente sabe que a liberação de recursos depende basicamente dos nossos políticos. E eu acho que, tendo em vista esse ponto, o que seria necessário para melhorar seria que a liberação de recursos fosse mais visada. A gente tem, claro, recursos. O SUS ele tem uma quantidade de recursos grandiosa, mas ainda não é o necessário para que a gente tenha a quantidade de especialistas necessários, atuantes, né? Para diminuir a fila, eu teria que ter mais profissionais. Mas para isso eu preciso de recursos, né? É necessário dinheiro, né? E é isso, nossa entrevista. Eu quero agradecer a enfermeira Jéssica Valente por ter disponibilizado esse tempo para a gente poder tirar nossas dúvidas em relação aos profissionais do SUS. Apesar de mais de 70% da população brasileira utilizar os serviços públicos de saúde, há aqueles que deixamos morrer por conta da desigualdade presente em nossa sociedade. O sistema público de saúde no Brasil, concebido para ser universal e igualitário, reflete na prática as profundas desigualdades sociais do país. O direito à saúde, garantido pela Constituição, ainda é um privilégio para alguns e uma promessa distante para outros. Nas periferias e zonas rurais, milhões de brasileiros enfrentam um SUS marcado por filas intermináveis, escassez de médicos e falta de insumos básicos. Enquanto isso, nos grandes centros urbanos e nas redes privadas, o acesso a exames, especialistas e tratamentos de ponta é quase imediato. A disparidade não é apenas econômica, mas também racial e geográfica. Negros e indígenas são os maiores vítimas da negligência institucional, apresentando taxas mais altas de mortalidade materna, infantil e por doenças evitáveis. A pandemia da Covid-19 deixou essa desigualdade ainda mais evidente, enquanto parte da população teve acesso rápido a internações e vacinas, comunidades vulneráveis sofreram com a falta de oxigênio, sobrecargas nos hospitais e desinformação. O mesmo acontece com doenças como tuberculose, dengue e hipertensão, que seguem matando desproporcionalmente o mais pobre. O SUS salva milhões de vidas todos os anos, mas enfrenta o desafio do subfinanciamento e da má gestão. A questão central permanece: quem tem o direito de viver plenamente e quem deixamos morrer lentamente, na espera por um sistema mais justo. Estou aqui com a Dona Francisca das Chagas. Vou estar fazendo uma entrevista com a mesma em relacionada ao SUS. Ela, como usuária do SUS, vai estar relatando as suas experiências que teve e tem em relação ao Sistema Único de Saúde. Boa tarde, Dona Francisca. Boa tarde. A primeira pergunta é: os princípios como é para a senhora necessita do SUS para fazer suas consultas, exames, tratamento, ter acesso ao medicamento, acompanhamento fornecido pelo SUS? Sim. Hoje, antigamente, a gente tinha muita dificuldade. Hoje está mais, com mais facilidade de ter as consultas com especialistas de cada área, com os medicamentos. Às vezes nas farmácias tem medicamentos, às vezes não tem. A senhora já enfrentou alguma dificuldade ao precisar do SUS? Já. Como eu tenho um filho que ele tem TDAH e dislexia, há 8 anos precisei de um especialista, mas aqui no Lago de Juruá não tinha. Mas eu fiz com TFD, aí com TFD demora muito, em ano a gente foi atendido, mas não atendido bem, graças a Deus. A senhora se sentiu ouvida e foi bem tratada na UBS, nos hospitais? Sim, aqui, graças a Deus, que a gente é bem tratada. E aqui, inclusive do Sul, quando a gente precisa desse atendimento, a gente é bem recebida pelos profissionais.
Como a senhora avalia o atendimento dos profissionais de saúde? Eles tratam a gente bem, normal. E com a sabedoria que eles têm, né? A capacidade, eles tratam ou seja, os pacientes. Em algum momento da sua vida, já teve um diagnóstico errado, problemas no atendimento, falta de remédio, recurso para o seu tratamento? Já aconteceu com meu filho. Na época aqui, ele fez um exame e ele tinha diabetes, pré-diabetes. Aí, como a gente não tinha que fazer exame aqui, na época não tinha como fazer exame, fazia só aqui no posto, aí deu errado. Fui fazer lá no Lado Sul, um especialista. Aí meu filho não tinha nem diabetes. Gostaria de nos contar alguma experiência ou relato específico que vivenciou no SUS? O relato que eu tenho, que graças a Deus sou bem atendida, preciso do SUS. Aqui a gente precisa do SUS, é bem atendida, tanto aqui em Rodrigues Alves quanto do Sul. Eu precisei do SUS pelo TFD, graças a Deus fui atendida. Custa, às vezes é ano em ano, mas sou atendida. Por ter essa dificuldade de especialista nessa área. A minha era neuro. Era mais, agora tem neuro. Há 2 anos atrás não tinha neuro aqui em Cruzeiro do Sul e agora tem, está com uma facilidade a gente consultar, tanto no particular como no SUS. A desigualdade no acesso à saúde no Brasil não é apenas uma falha do sistema, mas um reflexo das disparidades sociais e econômicas que estruturam o país. O SUS, apesar de sua importância e conquista, ainda enfrenta desafios como o subfinanciamento, a falta de infraestrutura e a distribuição desigual dos serviços. Garantir uma saúde verdadeiramente universal exige não apenas investimentos, mas também políticas que reduzem as desigualdades raciais, sociais e regionais. O direito à vida não pode ser um privilégio para poucos. Um sistema de saúde forte e equitativo não beneficia apenas os mais vulneráveis, mas toda a sociedade. Afinal, a dignidade e o bem-estar de uma nação são medidas pela forma como cuida de seus cidadãos mais necessitados. Qual a importância do SUS para você? Bem, o SUS, ele é uma porta de entrada para a população em geral, tendo em vista que nós temos pessoas hoje que não conseguem, por conta própria, né, pagar um hemograma, pagar uma consulta, né, não digo nem de um clínico geral, eu digo de uma especialidade, né? Um pediatra, um ginecologista, um ortopedista. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem ter acesso a esses profissionais se fosse pago. E o SUS, ele possibilita a toda a população ter acesso tanto a consultas, quanto exames, quanto tratamento adequado de forma gratuita, né? Sendo que quando a gente coloca os princípios do SUS, a gente entende que um paciente que tem uma gravidade maior, ele vai receber esse atendimento de forma mais rápida, né? Então, do meu ponto de vista, o SUS ele é primordial para a nossa população. Ele é primordial para que nós tenhamos uma saúde de qualidade. Qual a importância do SUS para a senhora e para o Brasil no cenário atual? O SUS é um atendimento muito importante para todas as pessoas que necessitam dele, porque às vezes a gente não tem condições de pagar uma consulta, condições de comprar remédio, de pagar um exame, às vezes precisa de um tratamento fora do nosso estado, e o SUS ele fornece esse atendimento fora do nosso estado, né, de graça para quem não tem condições de pagar, como eu e outros eu e outro usuário do SUS.
E é isso, a nossa entrevista com a dona Francisca. Eu agradeço muito a senhora por ter tirado um tempo para estar aqui fazendo essa entrevista, dando seus relatos sobre o SUS, sobre suas experiências e trazer esse conhecimento e a sua visão para todos nós que vai estar vendo esse vídeo. Eu agradeço e tenha uma boa noite. Boa noite. O difícil não é evitar a morte, mas evitar que ela seja injusta.